Olá, seja bem-vindo à nossa mesa de conversa. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma ideia que parece complexa, mas é profundamente humana. Que é o tal do evangelismo relacional, né? Exatamente. A fonte que temos em mãos é uma aula, um estudo bíblico do pastor Lediel dos Santos, que usa uma das histórias mais cinematográficas da Bíblia para explorar isso. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Isso. Uma história que todo mundo acha que conhece, mas que a nossa fonte, olha, cava bem fundo. E a proposta aqui é entender como o compartilhamento de uma fé pode deixar de ser um evento, um discurso pronto, e virar parte do dia a dia, sabe? Sim, nas conversas, nos cafés. Exato. E o ponto de partida que o autor nos dá é genial na sua simplicidade. Tudo começa com Jesus cansado, com sede, pedindo um copo d'água. Um pedido que qualquer um de nós poderia fazer. E que já quebra o gelo, né? Então a nossa missão hoje é entender o mecanismo por trás dessa abordagem. Uhum. Vamos falar de empatia, de como derrubar uns muros que a gente nem sabia que existiam e, principalmente, daquela arte difícil de falar a verdade sem machucar, E a fonte já começa com um aviso bem importante. que é, O autor, Lediel dos Santos, ele frisa que isso não é uma técnica. Ele diz, e aqui eu cito, não é fazer amizade por interesse, é amar de verdade. ou seja, é uma mudança de mentalidade, não um método. Exato. E ele não está sozinho nisso. A fonte traz nomes como N.T. Wright, que enxerga nessa cena a chegada do reino de Deus em miniatura, desfazendo as tensões da sociedade. E o John Stott também, né, que sempre falava que a fé só se torna crível quando as pessoas veem o amor na prática, na comunidade. Exatamente. Ok, vamos começar a destrinchar isso. O primeiro ponto que a fonte martela é a abordagem pessoal de Jesus. A cena é descrita de um jeito muito palpável. Muito. Ele está exausto da viagem, no sol do meio-dia, vulnerável. Ele não chega com a armadura de um mestre religioso. Não mesmo. Ele chega como um ser humano com uma necessidade básica. E isso muda completamente a dinâmica da conversa. Muda tudo. Porque nos leva ao primeiro princípio-chave do material. Ouvir vem antes de falar. Que é algo que a gente esquece, né? A tendência é chegar com um pacote de respostas prontas. Com argumentos na ponta da língua, mas a fonte argumenta que, na maioria das vezes, o que uma pessoa precisa antes de qualquer coisa é se sentir vista. Sentir que a pessoa à sua frente está interessada na história dela, não em ganhar um debate. Isso. A fonte tem uma frase do Luiz Saião que resume isso de forma brilhante. Ah, eu adorei essa frase. É ótima, né? Pessoas não são projetos, são histórias. Nossa, quando você pensa assim, a abordagem muda da água para o vinho. Deixa de ser uma transação, um objetivo a cumprir. E passa a ser uma conexão real. Exato. E é importante notar que empatia, no contexto que o autor apresenta, não é o mesmo que concordância. Não é dizer sim para tudo. Certo. É a capacidade de entender a perspectiva do outro, o mundo a partir dos olhos dele. Mesmo sem concordar com tudo. É um ato de humanização. E com essa base de empatia, Jesus faz algo que para aquela cultura era um escândalo, praticamente. Com certeza. Essa conversa parece estar cheia de minas terrestres sociais. Muitas. A fonte detalha as barreiras que Jesus simplesmente ignora. A primeira é a étnica, certo? Judeus e samaritanos se odiavam. Sim, era um desprezo histórico com raízes profundas. Falar um com o outro já era uma quebra de protocolo gigantesca. E ele vai além. Muito além. Tinha barreira social. Um homem, ainda mais um mestre religioso, abordar uma mulher sozinha em público era impensável. Era uma quebra grave dos códigos da época. Podia arruinar a reputação dos dois. Totalmente. E ainda tem mais. O material menciona a barreira moral por causa da história de vida dela que a gente descobre mais tarde. E, por fim, a barreira religiosa, que é quando ela tenta desviar o assunto, né? Exato. Quando ela se sente desconfortável, ela joga um debate teológico clássico da época. Qual é o lugar certo para adorar? Jerusalém ou Monte Gerizim? E Jesus não morde a isca. Ele atravessa todas essas fronteiras. Atravessa. O autor faz uma conexão muito forte com o texto de Efésios que diz que
Cristo é a nossa paz e que ele veio para derrubar o muro de separação. A imagem é essa, então. O evangelho é uma marreta por muros. É uma ótima imagem. E a provocação da fonte é direta. Quais são os muros que nós hoje precisamos derrubar? Preconceitos, bolhas ideológicas, as castas culturais que a gente cria? Exatamente. Certo, então a empatia abre a porta e a quebra de barreiras nos faz atravessá-la. Mas e quando se chega do outro lado? Porque a conversa não fica só no campo das gentilezas, né? De jeito nenhum. Jesus toca em pontos bem delicados da vida dela. E esse é o ponto mais sensível, talvez. O mais importante de todo o estudo. Eu concordo. O Evangelho revela a verdade, mas em amor. Jesus não passa a mão na cabeça dela. Ele não ignora a realidade. Ele é direto. Muito. Ele diz com todas as letras: você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. É de uma precisão cirúrgica. Uau! Isso poderia ser extremamente humilhante. Ele poderia ter usado essa informação para esmagar ela. Poderia. Para se colocar numa posição de superioridade moral. Mas não o faz. A fonte ressalta que ele diz a verdade, mas sem uma gota de condenação. Sem acusação. Nenhuma. Ele não a define pelos erros dela. Ele a vê por inteiro. E para ensinar esse equilíbrio, o autor propõe o que ele chama de uma regra de ouro. Ah, essa parte é muito boa. É fácil de guardar. Funciona assim. Verdade sem amor fere. Amor sem verdade ilude. E a verdade dita com amor abre espaço para a transformação, por espírito agir. Essa fórmula parece fazer todo sentido, mas na prática não é o ponto mais difícil de todos. Sem dúvida. Porque o nosso impulso é quase sempre pender para um lado, né? Ou ser tão amoroso que a gente omite a verdade para não criar conflito. Ou ser tão verdadeiro que a gente atropela a pessoa com a nossa sinceridade. Exato. É o maior desafio. E é por isso que a fonte busca reforço em outros pensadores. O autor mostra como vários teólogos, de Russell Shedd a John Stott, convergem nesse ponto. E qual é a ideia central deles? Que a fé precisa ser comunicada com integridade e compaixão ao mesmo tempo. Porque a mensagem cristã fala da seriedade do problema humano e, simultaneamente, da imensidão da graça de Deus. Uma coisa não anula a outra. De jeito nenhum. E Jesus, naquela conversa, encarna perfeitamente esse equilíbrio. Ok, então essa conversa transformadora acontece, foi baseada em empatia, quebrou barreiras e conseguiu equilibrar a verdade e amor. Mas, e depois? A história termina ali? Não, de jeito nenhum. Ali ela só começa. Essa transformação causa um efeito dominó gigantesco. É aí que entra o segundo grande tema da fonte, né? O testemunho que contagia. Exato. O testemunho que nasce de uma experiência real. O primeiro ponto que o autor destaca é que a base do testemunho daquela mulher é puramente pessoal. Ela não vira uma teóloga da noite pro dia. Longe disso. Ela não sai de lá com um diploma, né? Nem com um sermão de 3 pontos sobre a profecia do Messias. Nada disso. O testemunho dela é incrivelmente simples, quase infantil e, por isso mesmo, tão poderoso. Ela corre para a cidade e diz o quê? Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Ela não fala do que ela aprendeu, ela fala do que ela viveu. Exatamente. Ela compartilha a história dela, que foi tocada por Jesus. A fonte menciona uma ideia do teólogo Jonathan Edwards sobre novas afeições. Isso soa um pouco acadêmico, mas pelo que eu entendi é algo bem simples, certo? É super simples. É como quando a gente se apaixona por um hobby novo ou por uma banda e não consegue parar de falar sobre isso. Exatamente essa ideia. Edwards dizia que uma experiência genuína com Deus muda o que a gente ama, o que a gente deseja. E quando você ama algo de verdade, você fala sobre isso naturalmente. Transborda. Transborda. A mulher não montou um evento evangelístico, como diz a fonte. Ela simplesmente transbordou. A fé foi compartilhada sem nenhuma teatralização. Gostei dessa imagem de transbordar. E a fonte também diz algo sobre a coragem que vem com isso, que não é uma coragem agressiva. Isso. O autor busca uma perspectiva pentecostal, citando estudiosos como Horton e Palma, para dizer que o Espírito Santo dá coragem, mas uma coragem temperada com graça. Uma ousadia sensível. Perfeito. Que convida em vez de impor. E o resultado disso na história é impressionante.
O testemunho dela incendeia a cidade. E aqui a gente vê o impacto comunitário disso, não é só uma experiência individual ou isolada. De jeito nenhum. O versículo que a fonte destaca como central é João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher. Uau! Uma pessoa transformada. Vira uma ponte para uma comunidade inteira. É aqui que o autor traz de novo a visão de N.T. Wright. Que diz que o evangelho não é só sobre salvar a minha alma para ir para o céu. Exato. É sobre começar a consertar o mundo, a reconfigurar relacionamentos e ambientes aqui e agora. É o início de uma nova criação. Isso amplia o foco de uma forma incrível. Deixa de ser só sobre mim e passa a ser sobre nós. O que nos leva ao terceiro e último segmento da fonte, que fala da comunidade, da igreja como uma construtora de pontes. Isso mesmo. O primeiro ponto é que os relacionamentos são os canais por onde essa mensagem flui. Faz sentido. O texto nos lembra de onde Jesus passava a maior parte do tempo. Em jantares, andando em estradas, dentro de casas, ao lado de poços. Ou seja, o campo de missão não é um lugar exótico para onde se vai uma vez por ano. O campo de missão é a sua rotina, é o seu trabalho, sua vizinhança, sua família. São os relacionamentos que você já tem. E aqui a fonte traz John Stott de novo, com um ponto que vai direto na ferida, eu diria. É um ponto forte. A ideia de que a credibilidade da mensagem que os cristãos pregam para o mundo depende do amor que eles demonstram entre si. É um teste de integridade. Stott basicamente pergunta: como podemos falar de um Deus de amor para o mundo se o mundo olha para dentro da igreja e vê briga, divisão, fofoca? Indiferença. Exatamente. A comunidade deveria ser a maior propaganda da mensagem. O amor visível entre os cristãos deveria ser tão atraente que as pessoas de fora se perguntariam: o que eles têm que eu não tenho? Isso transforma o evangelismo relacional de um ato individual para um projeto de comunidade. Sim, não é algo que eu faço sozinho, mas algo que nós vivemos juntos. E isso não é um evento, é um estilo de vida. Essa é a conclusão, então. Não se sustenta em grandes momentos, mas na constância do dia a dia, na presença, na coerência entre o discurso e a prática e na paciência. E a fonte usa um termo que eu achei fantástico. Qual? Apologética da vida. Eu também adorei esse termo. Então, na prática, isso quer dizer que a forma como uma pessoa responde a um e-mail estressante no trabalho, ou lida com um vizinho difícil, pode ser um argumento a favor da fé mais forte do que qualquer debate teológico. É precisamente isso. A defesa da fé não está primariamente nos argumentos intelectuais, mas na integridade, na bondade, na misericórdia vivida no cotidiano. É o que Luiz Saião fala, né? Exato, ele é citado de novo na fonte. O mundo desconfia de discurso, mas presta atenção em vida. A sua vida coerente se torna a linguagem missionária mais poderosa que existe. E a responsabilidade por essa apologética da vida é de todo mundo, então. O estudo volta ao exemplo da samaritana. Isso. Ela começa a compartilhar sua experiência no mesmo dia em que conhece Jesus. Ela não esperou fazer um curso ou ser nomeada para um cargo. A missão não é um cargo para especialistas. É parte da identidade de qualquer um que se diz seguidor de Cristo. A fonte conclui essa parte citando outros estudiosos, como Roger Stronstad. E o que eles dizem? Que no início da igreja, no livro de Atos, testemunhar era a vocação de todos, não só dos apóstolos. E quando isso acontece, a igreja deixa de ser uma instituição que depende de programas e eventos e volta a ser um movimento vivo, orgânico e contagiante. Uau! Recapitulando tudo, então, o que essa fonte nos apresenta é uma visão de fé que anda devagar. Boa definição. Uma fé que não tem pressa, que para conversar, que ouve, que se senta ao lado da dor do outro, que, no fim, reflete exatamente o que aconteceu naquele poço. Um diálogo que parecia trivial, sobre água, e que se tornou o centro de uma revolução naquela cidade. Exato. E a conclusão que fica é que a força dessa abordagem não está na eloquência perfeita ou nos argumentos irrefutáveis. Está na autenticidade. Na autenticidade, na graça e, ao mesmo tempo, na firmeza da verdade.
É sobre pessoas comuns, com suas histórias complicadas, sendo usadas para compartilhar um amor que é extraordinário. É uma perspectiva que, por um lado, tira um peso das costas, mas ao mesmo tempo coloca uma responsabilidade enorme na forma como a gente vive o dia a dia. Com certeza. E, para encerrar, a fonte nos deixa com várias perguntas para reflexão, mas uma delas se destaca e acho que vale a pena levar conosco. Qual seria? A pergunta é esta: quem é a sua samaritana ou o seu samaritano? Alguém que está perto, talvez na sua rotina, que parece forte por fora, mas que por dentro está com uma sede profunda de sentido.